Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Capítulo 3º do Arquivo Privado, artigo 11. Consideram-se arquivos privados ou conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica em decorrência de suas atividades. Artigo 12. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que seja considerado como um conjunto de fonte relevante para a história e o desenvolvimento científico nacional. Artigo 13. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que seja considerado como um conjunto de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Artigo 13. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda de unidade documental, nem transferidos para o exterior. Parágrafo único. Na alienação deste arquivo, o poder público exercerá preferência na aquisição. O acesso ao documento de arquivo privado identificado como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante a autorização do proprietário ou possuidor. Artigo 15. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados em título revogável ou doados às instituições. Artigo 16. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda de unidade documental, nem transferidos para o exterior. Parágrafo único. Na alienação desses arquivos, o poder público exercerá sua preferência de aquisição. Artigo 14. O acesso ao documento de arquivo privado identificado como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização do seu proprietário ou possuidor. Artigo 15. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados a título revogável doado às instituições arquivísticas públicas. Artigo 16. Os registros civis de arquivo de entidade religiosa produzidos anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público e social. Capítulo 4 da Organização e Administração de Instituições Arquivísticas Públicas. Artigo 17. A administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivistas federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais. São arquivos federais o Arquivo Nacional do Poder Executivo e o Arquivo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São considerados também de Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, das Relações Exteriores, do Exército e do Ministério da Aeronáutica. Parágrafo 2º. São arquivos estaduais o Arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do Poder Legislativo e o Arquivo do Poder Judiciário. Terceiro, são arquivos do Distrito Federal, o Arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do Poder, viu? São considerados também do Poder Executivo o Arquivo do Ministério da Marinha. São arquivos estaduais o Arquivo do Poder. São arquivos do Distrito Federal, o Arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do Poder Legislativo e o Arquivo do Poder Judiciário. Parágrafo 4. São arquivos municipais, o Arquivo do Poder Executivo e o Arquivo do Poder Legislativo. 5º. Os arquivos públicos dos territórios são organizados de acordo com sua estrutura política e jurídica. Artigo 18. Compete ao Arquivo Nacional a gestão e recolhimento do documento produzido e recebido pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso a documentos sob guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivo. Parágrafo único. Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar unidades regionais. Artigo 19. Compete aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal, no exercício de suas funções, bem como preservar e facilitar
Facultar o acesso ao documento sob sua guarda. Artigo 20. Compete aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e recolhimento do documento produzido e recebido pelo Poder Judiciário Federal no exercício de suas funções, tramitados em juízo e oriundo de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar o acesso ao documento sob sua guarda. Artigo 21. Legislação estadual do Distrito Federal e Municipal definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e acesso ao documento, observado disposto na Constituição Federal nessa lei. Capítulo 5 do acesso do sigilo de documentos públicos. Os artigos de 22 a 24 foram revogados pela Lei 12.527, quer dizer, os artigos 22 e 24. 12.527 de 18 de novembro de 2011. O Sistema Nacional de Arquivos, SINAR. O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional, integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas. A estrutura e funcionamento do Conselho criado nesse artigo serão estabelecidas em regulamento. Artigo 27. Essa lei entra em vigor na data de publicação. 28. Revoga-se as disposições em contrário. Brasília, 8 de janeiro de 1991. 170 anos da Independência, 103 da República. Decreto número 4.073, de 3 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivo Público e Privado. O Presidente da República, no uso de sua atribuição, confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, tendo em vista o disposto da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 91, artigo 25, ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa na forma de legislação em vigor. Aquele que desfigurar, decreta, capítulo 1, ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social. Artigo 26. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, órgão vinculado ao Arquivo Nacional que definirá a Política Nacional de Arquivo como órgão central de 36. Artigo 1º. Do Conselho Nacional de Arquivo, CONARC. Artigo 1º. Conselho Nacional de Arquivo, CONARC, órgão colegiado instituído no âmbito do Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei de 8.159, de 8 de janeiro de 91, tem por finalidade definir a Política Nacional de Arquivo Público compete ao CONARC. Artigo 2º. Redação dada pelo Decreto 10.148 de 2019. Artigo 2º. Compete ao CONARC estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivo, SINAR, visando a gestão, a preservação e o acesso ao documento de arquivos. 2. Promover o interrelacionamento de arquivo público e privado com vista ao intercâmbio e integração sistêmica das atividades arquivísticas.